Olá, seja bem-vindo ao Vale a Pena, um bate-papo cultural aqui da TV Câmara. E hoje a minha convidada é uma estreante na literatura. Ela acaba de lançar um livro chamado Apontamentos e vem contar tudo sobre ele aqui pra gente. Eu entrevisto hoje a escritora Silvia Santini. Silvia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Imagina, tenho certeza que o papo vai ser ótimo. E eu começo justamente tentando entender de onde surgiu a literatura escrita na tua vida, porque você é formada em Relações Públicas, trabalhou no banco por 17 anos, trabalhou em loja de móveis e decoração, comercializou obras de arte. Em que espaço a escrita surgiu? Ela surgiu, só que não tinha espaço para ela vir à tona. Então, desde muito nova, eu tive vontade de escrever, eu tinha vontade de escrever. Mas eu não fui incentivada nem na escola, nem no meu entorno. E aí, logo, o primeiro emprego já foi Banco do Brasil. Então, foi deixando. Foi deixando. E aí, a veia da criatividade, eu alimentava ela com a decoração, com os eventos. Depois que eu tive loja, aí eu pude colocar em ação eventos. E aí eu colocava a arte como linha de frente para o evento, exposições, Semana do Artista Plástico, Semana da Mulher. E aí eu deixava a arte permear o espaço. E enquanto eu tive a loja, a galeria passou a existir logo concomitantemente. Assim, eu recém abri a loja, uma artista foi visitar e tal, aí eu ambientava, né? Sim. Você tem interesse em obras e tal? Eu falei, claro, aí já começou nada com... Junto, a galeria era no mesmo espaço. Era a ambientação do espaço. Então eu fazia a sala com a mesa, na época as lojas aqui não eram assim. Era um sofá atrás do outro, uma mesa atrás do outro. E a minha não, eu abri numa casa e ela tinha as divisórias, as paredes, as coisas, era em estilo country, os móveis eram em estilo country. Então eu formava os ambientes e as obras nas paredes fazendo uma ambientação. Aí ia mais pelo olhar da decoração. Entendi. Então, isso foram anos até que eu mudei de lugar para um espaço bem maior. Aí a gente conseguiu montar. Uma amiga quis me incentivar e ela, vamos ser sócia e tal. Então, em cima da parte onde era a loja, no andar de cima, a gente alugou e fez só galeria, legal, só quadros lá. Aí eu fiquei lá, mas aí eu fiquei pouco tempo e fechei a loja. E aí depois que eu fechei, eu tive que começar a olhar outros caminhos para a criatividade. Outros caminhos e buscar dentro de mim mesma, né? E aí foi um caminho. Eu fechei a loja em 2004, quer dizer que esse caminho... Foi longo, foi 10 longo. anos. Foram 10 anos. 12 anos. E aí essa vontade de escrever. Então eu busquei um livro que foi indicado numa jornada de escritoras. Duas escritoras me indicaram esse livro, isso foi mais ou menos em 2012. Aí eu procurei a aula de escrita, que eu fui para uma escola, tal. Aí que eu conheci a Letícia, que depois aí eu a contratei para ela me ajudar no projeto do livro. E depois a gente ficou amiga até, da época da escola até o livro, né? Então, a coisa vinha rondando, mas desde eu não sabia sempre direito como. Então eu buscava, e como eu trabalhava com os artistas plásticos, eu comecei a buscar informação, curso de História da Arte, os cursos no Sesc, as palestras, filme, eu não perco um filme que tem no Sesc, toda quinta-feira, filme arte mesmo, cinearte. Há anos que eu vou toda quinta-feira, então... toda essa sempre informação foi muito natural, né? Muito presente na tua vida. E eu achava que essa busca pelo conhecimento da arte, história da arte, essas coisas todas, eram para me dar mais background, para poder assessorar os artistas, saber mais das obras que eu vendia, para poder ser mais competente no que eu estava fazendo. Sem saber que eu estava fazendo aquilo porque era uma necessidade minha, da minha alma, de estar nesses lugares. E me fala uma coisa, durante esse percurso todo, você já escrevia, mas guardava? Ou não? Você começou a escrever mais tarde? E como é que foi a hora que você falou, não, agora vou publicar? Então, eu escrevia, uma época eu comecei, acho que eu vou fazer um livro de provérbios. Meu pai tinha uma filosofia de provérbios, para tudo tinha um provérbio.
Aí tentei, não deu certo. Aí depois, quem sabe vou escrever a minha biografia. Aí começa, não dá certo, e descarta. Aí vai, busca uma coisa, busca outra, resgata. Quando eu fiz aula com a Letícia, por exemplo, não, você tem jeito para escrever. Um poema, Angústia, eu fiz quando eu fiz aula com ela. Ela adorou, porque é um haikai, né? Ela adorou e tarará, tarará. Ela tá falando só para me agradar, sabe? Então não tinha aquela certeza, eu não né? tinha certeza ainda. Aí a coisa vem, eu dedico um pouco e nesse tempo eu fui escrevendo várias coisas. E foi guardando. Fui guardando. Aí quando eu resolvi mesmo pegar, que foi uma depressãozinha que eu tive, aí eu voltei, que eu tinha ido visitar minha filha e lá que eu fiquei mal. Quando eu voltei, liguei para a Letícia, fui para terapia e para Letícia. Letícia, agora você vai me ajudar, não sei como vai ser isso, vou te contratar para você me assessorar, para eu pegar tudo que eu já tive escrito. Organizar e inclusive me assessorar, porque como eu nunca acreditei no que eu fazia, então eu não sabia se aquilo que eu escrevia era bom ou não. Dava para aproveitar para alguma coisa. E aí, Apontamentos, como é que surge? Ele é uma reunião de um pouquinho de tudo que você foi fazendo nisso? Tem haikai? Então, por qual caminho você decidiu apostar nesse primeiro livro? Como eu não sabia direito o que eu escrevia, eram pensamentos. Então, para mim, eram pensamentos, né? E aí, com as aulas da Letícia, ela me trouxe a poesia mesmo. Porque eu nunca tive paixão pela poesia, eu sempre li muito. Quando eu era criança, menina, assim, as amiguinhas estavam lendo romance, coisa. Eu não, eu era espírita, meu pai e minha mãe eram os diretores do centro e tal. Então eu achava que eu não podia perder tempo com bobagem, para mim era bobagem. Então eu li a codificação kardecista com 12 anos, eu tinha lido tudo, o livro do espírito, dos médiuns, uma leitura super... Para uma criança, né? E eu já tinha lido tudo, sabia tudo e tal. Então, eu não tinha essa paciência, familiaridade. Para mim era uma coisa que eu não entendia muito bem o que era poesia. E também, na minha época, era aquela poesia muito rígida, né? Sim. De rimas e aquela coisa. Então, bom, aí com as aulas com a Letícia, mais ou menos em 2012, foi lá, aí ela me trouxe poetas, me trouxe, olha, aí eu escrevia, levei coisas que eu já tinha escrito, ela falou, então isso aqui tem uma semelhança com isso. Eu, você acha? Então foi assim, aí eu comecei a ver que, aí foi dando mais prazer em escrever mesmo esses pensamentos, e aí ela logo no começo ela falou que eu tinha facilidade para escolher as palavras e que a minha forma de me expressar era mais... com poucas palavras. Entendi, mais concisa, né? Então, mas também esses poemas, eles vêm numa forma bem contemporânea, que não tem aquela forma convencional. E para mim, eu achava que não, mas isso não está dentro do rótulo. Que por não ter aquela forma, não era... Não era. Aí sempre gostei de coisa boa, né, de arte, então eu me inspirava naqueles mais assim, complicados, mais densos, e mais queria difíceis. se equiparar. E aí, não sei escrever, nunca que eu vou fazer isso. Então, e aí eu descobri também essa coisa do olhar masculino para a poesia, do olhar feminino, a poesia de um poeta homem, a poesia de uma poeta, que pelo menos a minha percepção é muito diferente. E de quem que você encontrou, né, nesse momento de conhecer poetas, que você poderia dar como uma dica de que vale a pena conhecer? Os haikais da Alice, do Leminski, aquilo, eu vi a diferença no haikai dela e do haikai dele, né? E eu li a Clarice Lispector, que não era pela poesia, mas pela forma de narrar, pelo jeito de entrar na alma e deixar essa alma vir com tudo. Então, aí eu fui me identificando com essa exposição mais espontânea, mais intuitiva, né? Do que o olhar, ao meu ver, mais racional, formal, né? Masculino, né? Então, aí foi... E eu comecei, aí... Começou a descoberta. A descoberta. Que ótimo.
Silvia, a gente faz um breve intervalinho agora e volta com muito mais papo sobre literatura, sobre poesia e especificamente sobre o seu livro. Tá bom. Vale a pena, faz um intervalinho, a gente volta já já, não saia daí. No Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! Fala galera, eu sou o Cássio, goleiro do Corinthians. Sou o Edilson, lateral do Corinthians. Sou o Felipe, o zagueiro do Corinthians. Aqui é o Elias, volante do Corinthians. Estou aqui para lembrar que no futebol só existe uma cor, a da camisa. O racismo é a maior bola fora. Tanto no futebol como na vida. Vamos dar um cartão vermelho pro racismo. Faça parte desse time. Olá, o Vale a Pena está de volta. Minha convidada hoje é a escritora Silvia Santini. Ela veio falar sobre a sua obra de estreia, Apontamentos. E o primeiro bloco a gente falou sobre o conteúdo, sobre o texto, né? E sobre essa descoberta dela da literatura. E agora eu falo um pouco sobre as ilustrações da obra, Silvia. São todas suas também? São. Quando que surgiu essa necessidade de se expressar também pelo desenho? Você já fazia isso também? Eu sempre gostei, adorei lápis de cor a vida inteira. Eu trago da minha criança, que agora ela assumiu. Tá florada. Tá florada. E aí teve um momento que eu estava fazendo uma reforma no meu apartamento e eu tinha que ficar ali, eu não podia sair porque os pedreiros estavam dentro do apartamento, que estava um caos. E aí eu peguei minha caixa de lápis de cor e fiquei no ócio total, porque eu não tinha nem para onde ir, nem o que fazer. E aí foi uma sensação maravilhosa, porque eu pude deixar a criatividade vir à tona, assim, e eu fiz alguns desenhos ali. E foi quase uma semana, assim. Então, era meio que foi uma rotina, e eu fiz vários desenhos, alguns eu descartei, e outros eu achei, assim, gostei demais. Entendi. E fui guardando. Mostra pra gente alguns deles. Aí, quando chegou na hora de fazer a diagramação do livro, o Alex, que já tinha me dado aula de histórias... Que é ilustrador, já esteve inclusive aqui no nosso programa. Isso, o Alexander, ele fez a diagramação do livro, a capa inclusive é outro desenho. E eu tinha feito uma oficina de história em quadrinhos com ele no Sesc, eu fui tipo para aprender mais sobre desenho e era para fazer uma historinha, um coletivo ali, né? E eu, mas como, né, Alex? Eu não dou conta, eu não vou fazer, eu não sei desenhar. Aí eu fiz, né, o desenho lá, um desenho, mostrei para ele, ele falou, não, sabe sim, isso vai ser desse jeito. E eu fiz um desenho que era uma carinha de palitinho, assim. Então ele já tinha valorizado, e ele valorizou como artista que olha uma outra obra, né, por mais simples que ela seja. Como ele tinha esse olhar, eu mostrei os desenhos para ele. E aí ele, não, te deu força. E tem essas mandalas que eu fiz depois, né? E você vai mais pela vertente, então tem mandala, tem umas questões mais abstratas. Isso, pelo abstrato. E aqui também é uma árvore, mas é uma... Desconstruída. Desconstruída, para mim é uma árvore, é uma mulher, é tudo isso aí. Então eu adoro a natureza e eu também... gosto muito de essa coisa da cor, né? Então, aí fez sentido quando ele falou, vamos ilustrar com teus desenhos, porque como esse livro é muito de dentro de você, né? É muito de dentro, então eu achei que tinha tudo a ver fazer com esses desenhos que surgiram com a mesma, acho que mais despretensão ainda do que o próprio texto. Né?
Ô, Silvia, do mesmo modo que você falou, esse livro fala muito sobre você, os textos, os desenhos. Você acredita que ele também pode falar para outras pessoas? Você está querendo, na verdade, fazer umas atividades, né, com um grupo de mulheres, justamente para ir além do livro. Conta para mim um pouquinho sobre isso. Então, porque eu acho que a gente está num mundo muito de pensar masculino. E a gente mesmo, mulher, por mais emancipação que a gente tenha, tem muitos momentos que a gente ainda pensa, o nosso feminino está muito permeado da visão masculina. Então, um trabalho assim com a criatividade, que é o que eu pretendo fazer, oficinas de escrita, com base num livro também que eu busquei para desbloquear o meu artista, né, enquanto bloqueado, que chama O Caminho do Artista, é um livro até que está esgotado. Eu consegui tirar xerox dele numa biblioteca e ela coloca a questão das páginas matinais, a gente levantar um pouquinho mais cedo e escrever o que vem na cabeça, sem nada se preocupar de com julgamento. nada. É isso. No primeiro mês, são 3 meses que ela propõe, no primeiro mês nem é para reler, porque senão a gente vai achar que está tão idiota que já aquilo, para que ali, já né? para ali. Então, esse exercício, e depois, quando a gente começa a ler, ou não, mas só o fato de a gente parar e escrever o que veio da gente, aquilo é um respeito com a gente mesmo, com o nosso pensar, com o que está nos afligindo, né? É a gente mesmo se ouvindo, porque a gente busca muito que o outro Tá nos dizendo, ouça, né? mas a gente mesmo, às vezes, não se ouve, né? Você acha que foi esse jogo, né, de entendimento que te ajudou na questão da depressão, por exemplo? Sim, sim, porque quando eu entrei em depressão, que não tinha motivo nenhum para isso aparente, né? Quando eu entrei foi assim muito fácil de vir à tona que era isso, ainda mais que aí eu já logo fui para a terapia, né? Uma psicóloga junguiana, que é o que eu gosto muito, porque eu também sou apaixonada pelo livro Mulheres que Correm com os Lobos, que também foi um descortinar do mundo novo, assim, do aspecto do feminino, né? Bacana. E então, aí veio, claro, inclusive nesse livro tem um capítulo, que é o capítulo 10, que fala sobre a criatividade, como um rio que tem que estar sempre com as águas limpas, né? Com as águas claras. E esse livro, do Caminho do Artista, com a escrita, e esse 10º capítulo, seria uma base para a gente estar trabalhando, uma coisa bem descontraída, mas para trazer isso à tona, né? Que está dentro de cada... Todos nós temos veia criativa, né? Que podemos a gente exercer. cria a nossa vida, mas é muito tudo inconsciente, então a questão é tomar consciência disso. Na hora que eu estava mal, aí logo a psicóloga depois veio, né, a tua alma que adoeceu, porque fisicamente não tinha nada, né? Então era isso, e aí isso foi em fevereiro de 2014, aí de 2014 até dezembro de 2015 é que foi o processo. Que esse projeto passou a virar algo né? concreto mesmo. Silvia, você falou muito da questão do feminino. Você acha que a literatura é um espaço importante para a mulher se firmar? Ela pode mudar a nossa condição ou trazer novas ideias para a nossa condição? Como é que você vê essa questão? Eu acho, porque aí a arte ao meu ver, é o caminho mais precioso que a gente tem de transformação. Porque a arte fala a minha alma com a sua alma, né? A minha inteligência com a sua inteligência. Então, é o humano com o humano. E não tem barreira, não faz parte de poder nenhum. Lógico que ela também se enquadra, também na esfera, e tal. Mas a arte em si, né? Então, um livro, como esse livro, por exemplo, que ele é autoral, não tem censura nenhuma, né? E ele vai para outra mulher que também vai ouvir, vai ler. E como a gente vê em São Paulo, né, os movimentos de valorização, ganhando cada vez mais né, espaço. E vindo em todos os flancos da sociedade, até nos mais desprotegidos de tudo, né? Então a arte ela fura, ela permeia, ela tá... Não tem barreira, Não né? tem barreiras, né? E pode ser um livro como pode ser um lambe-lambe, escrever e colar numa parede. Né? Você escreve, lê, e outra pessoa vai... Os saraus que agora estão acontecendo, né?
Então isso é muito lindo, é muito democrático, né? Muito aberto, muito livre. Silvia, tem uma autora que talvez você leva assim com carinho no coração, que você acha que promove esse tipo de comunicação tão direta com um leitor, assim, que pode deixar como uma dica de vale a pena? Bom, eu sou muito... as obras respeito, sou fã da Clarice Lispector, né? Mas hoje também tem muita coisa nova, né? Que está surgindo assim, e que às vezes a gente nem vou conseguir falar tal pessoa, Sim. tal, mas... A internet também traz muita coisa pra gente, né? Traz muita coisa e as coisas estão surgindo. Então, esse olhar aberto, né, de às vezes você ler por ler, a pessoa nem precisa ser famosa, porque tem um problema às vezes também. Você começa a ler pessoas muito maravilhosas na escrita, de repente também pode servir de bloqueio para falar, e eu não posso. Eu não né? posso, nunca que eu vou ser como é. Então, às vezes, lê isso que está na internet, lê as coisas que acontecem, que chega, que você vê. É ler, né? É ler, tomar contato, é ouvir. E ouvir as pessoas, né? Porque cada um tem uma história para contar que vale a pena a gente escutar. Ô Silvia, dessa intersecção de áreas na sua vida, então a arte, a decoração, no caso a questão artística, tem algum artista plástico que você gosta tanto e de alguma forma te inspira a criar, ou você admira e gostaria de alguma forma transpor aquilo para o seu trabalho, né? Como uma homenagem, vamos dizer assim? Então, os artistas aí é outra questão, porque eu fiquei muito perto de vários artistas aqui da cidade, né? Principalmente o Orlando Fusinelli, que é primitivista, Ilhara Bevilacqua com aquarela e coisas abstratas, entre outros, né? Araguaí, enfim, são vários, né? Então, fica até chato, assim, de não falar nome de um de outro, mas essa história, por exemplo, no lançamento do meu livro, eu convidei artistas, a Cristiana de Freitas, a Thaís de Freitas, o Fusinelli, a Eliara. E virou uma grande exposição, não foi? Uma exposição, então a Nathalie Gingold fez um making-off do meu trabalho lá em casa, umas fotos lindas, a Cristiane Perez. Então, foram 8 artistas ao todo. O Alex resolveu também, ele fez um trabalho, um quadrinho em cima desse haikai do Angústia. Então foi muito gostoso, assim. Então, por isso, quer dizer, na hora que eu pensei no lançamento, eu falei, tem que ter. Eles não podem ficar de fora. Não pode ficar de fora, era uma coisa que estava ali, né? Gente, que ótimo. Para finalizar, Silvia, eu queria que você falasse para o nosso telespectador dos seus projetos futuros. Então, você já teve a coragem, já foi o primeiro. Foi. Já tem projetos novos, já tem ideias novas, além das atividades com as mulheres que você propôs, mas de novas obras? Quando saiu esse, eu pensava, nem vou falar que eu sou escritora, porque saiu esse, não sei, né? Mas o processo agora está fortalecendo, né? Já ficou incorporado. Então, eu estou escrevendo, já fiz a primeira revisão de coisas que eu tinha escrita de quando estava fazendo esse, que aí não podia entrar mais nada. E para agora, eu já fiz eu mesma uma revisão. Então, até fui convidada para participar de uma antologia, eu dei uma olhada e tal, depois eu falei, não, peraí, agora não é hora de participar de mais nada, deixa eu ficar um pouco ainda na onda do meu aqui. Mas foi legal porque aí eu já encontrei 2 poemas até maiores, eu falei, olha que legal, eu já fiz. Que bacana. E assim, e aí eu comecei a escrever coisas maiores, pro próprio feedback desse, né? Uma pessoa muito querida falou, Silvia, mas é um pouco hermético o poema, né? Por exemplo, meu namorado não curte. Né? Não foi palatável para ele. Porque você fala tanto, você tem tanta experiência, por que você não fala mais de coisas, de insights teus, escreves? Não, né? Aí eu comecei a escrever o tal dos insights, dos pensamentos. Então, agora em breve teremos novo livro por aí. Pode ser que venham até os textos um pouquinho maior. Eu não diria autoajuda, eu diria autoescuta, autoconhecimento, qualquer coisa de alto aí. Que ótimo. Silvia, o papo foi ótimo. Espero te receber aqui nos próximos livros, nos próximos projetos e que a gente possa acompanhar a sua carreira. Que esse seja só o começo. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. De coração. Vale a Pena de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigada por sua companhia. Até lá.